Então, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos aí. Eu tava falando aqui no começo que eu queria muito fazer isso tudo, mas eu tava com dificuldade de achar algumas coisas que eram muito importantes para ele. E aconteceu que eu consegui achar, né? Eu queria ter feito, na verdade, isso tudo na semana passada, né? Mas eu achei que fosse mais importante. Não achei, então eu achei que fosse mais importante a gente falar do Ceder. E eu meio que vou citar algumas coisas dele também, porque é importante, né? A gente falar bastante de Pêssego enquanto a gente ainda pode, né? Enquanto ainda tá na época e tal, porque é uma época muito, muito interessante. Então hoje eu queria voltar lá no comecinho da Hadá, tá? Deixa eu ligar esse trem aqui, eu esqueci. Lá no comecinho da Hadá, a gente falou, né? A gente tem o Kiddush, né? A gente passa pelo Halarmania, o qual a gente citou na semana passada, e para quem não viu o vídeo ainda, tá lá no canal já, né? E uma a gente viu basicamente uma introdução para Hadá e o porquê da gente fazer certas coisas durante o processo da Hadá que é nos dois primeiros dias de Pêssego, basicamente, né? Que a gente lê a Hadá, a gente faz o Seder, né? E a gente passou pelas perguntas, né? Por que essa noite seria diferente das outras? E a partir daí a gente começa a ver uma ideia de que a gente sempre deve repetir essa história e ela é muito importante, mesmo para quem já sabe, acha que sabe tudo e qualquer coisa ou qualquer coisa parecida, é importante a gente rever essa história, né? E isso fica bem claro pra gente na porçãozinha que a gente vai ler hoje, né? Na porçãozinha que a gente vai dar uma olhada, que é uma história dos grandes sábios da época, de uma época específica, né? Que demonstra que, basicamente, não importa o quão sábio você é, o quão grande em Torá você é, ainda é necessário, é uma coisa que a gente precisa de fazer, a gente precisa de rever e discutir a história de Pêssego nessa época, tá? E aí a gente, né, vê essa história que está no Magida ainda, né, na parte inicial, um pouco antes de várias outras coisas aí, né? E aí o que acontece é o seguinte, a, a Agadá começa a contar essa história, né? Conta-se que em certa noite de Pêssego estavam reunidos 5 dos maiores sábios de Israel em Benebrak: Rabi Eliezer, Rabi Roshua, Rabi Elazar ben Azaria, Rabi Akiva, Rabi Tarfon. Quando celebravam o Seder, conversavam sobre a saída do Egito a noite toda. Só pararam quando de manhã seus alunos vieram para as rezas matinais e disseram: Mestre, já é hora de recitar o Shema Israel da manhã. Tá? Mas na verdade, o que me interessa é o parágrafo seguinte. Tá? O que vem depois é o seguinte: Disse Rabi Elazar ben Azria, naquela ocasião: Minha aparência é como a de um homem de 70 anos, velho com muito conhecimento, porém nunca havia entendido por que mencionamos a saída do Egito todas as noites em nossas rezas, até que o sábio Benzomar me explicou. Na Torá está escrito para que te recordes do dia da tua saída do Egito todos os dias da tua vida. As palavras todos os dias da tua vida significam que devemos recordar durante as horas do dia. A palavra todos vem nos dizer que devemos recordar todas as horas do dia até a noite. Tá. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Está falando que o Talmud está, basicamente, essa parte do Talmud, né, que está dizendo que a gente, ele está querendo explicar que até mesmo no futuro a gente vai lembrar dessa primeira redenção, tá? Porque a lembrança já não depende necessariamente do tempo. Não vai ter um momento que a gente vai esquecer disso, né? Só que, beleza, a gente vai lembrar dessa redenção do Egito o tempo inteiro. Mas a grande pergunta é: o que esse parágrafo tem a ver com o Seder de Pêssego? O que ele tem a ver? Esse segundo parágrafo aí. O que ele... Congelou? Alô? Vocês estão me ouvindo? Acho que Matias, congelou. Matias tem que ir lá para Síria agora ainda, tá na a internet lá tá bem melhor agora. Peraí que eu Essa foi boa, tem que ir pra tive um Chile. problema na internet. Vocês estão me ouvindo? Canaã. Alô? Agora tá Sim. bom, tá joia, Tá, Matias. então beleza. Então beleza. Pequeno problema de internet, que realmente a internet aqui é pior do que a da CIB atualmente. Não tem muito o que discutir. Enfim. Então, vamos dizer assim, mesmo no futuro a gente vai lembrar disso, retomando, né? A gente vai lembrar dessa ideia da redenção, dessa redenção inicial, dessa primeira redenção que foi a saída do Egito. Então, o que esse parágrafo efetivamente tem a ver com o Seder? Se eu for perguntar, né, qual é a lógica do Seder de Pêssego, né? Disso está presente no Seder de Pêssego. A resposta mais evidente é nada, né? O Seder não
fala disso de novo, isso parece que não tem nada a ver com a discussão até então, nem o que vai vir depois, né? Porque o foco é literalmente a história da saída do Egito, né? Conta dos milagres, a gente vê a discussão, a gente tem que discutir a questão teológica, a questão histórica, onde que começa, né? Se for histórico, a gente volta até o momento em que o povo começou a ser escravo, o momento que o povo chegou no Egito. Se for uma coisa mais religiosa, teológica, a gente tem que voltar até Terah, até o pai de Abraham, né? Que era o idólatra, né? Então, sempre tem essa discussão, onde é que a gente começa? Outra pergunta seria quanto ao final. Né? A gente termina assim que a gente sai do Egito ou quando chega no Sinai? Né? O Sinai está ligado mais com aquela ideia de que também existem duas redenções, né? Uma física e uma espiritual, onde a gente cria efetivamente o povo judeu, né? Onde a gente vê a criação do povo judeu efetivamente. A gente discutiu isso algumas vezes durante o Sefer Shemot, né? Que a redenção não está simplesmente na saída do Egito, mas tem um processo de receber a Torá e construir o tabernáculo envolvidos, né? Mas a gente costuma entender essas duas coisas como diferentes, né? Inclusive, a gente tem duas festas, né? Principalmente essa parte final, que fazem referência a essas duas coisas. O Pesach está ligado diretamente com a saída do Egito e Shavuot está ligado com o recebimento da Torá. E elas estão separadas por 7 semanas, mas ainda assim estão conectadas, né? Porque a gente está na contagem do Homer agora, né? Então a gente vai contar até a chegada de Shavuot. E elas não necessariamente então são independentes. Elas têm essa conexão. Tá? A gente não fala, quando a gente fala de redenção do povo, a gente não fala de uma liberdade meramente física. Existe sim o componente espiritual. Por isso que a gente acaba voltando inteira, né? Que era o fabricante dos ídolos, o cara que fazia os ídolos, né? E aí a gente tem toda aquele midrash com Abraham, que é muito bom, né? Que ele destrói os ídolos e tudo mais. Mas aí o resto da Haggadah, ela busca lidar com essa consciência histórica da saída do Egito, certo? E o que fica parecendo pra gente é que essa parte aqui não pertence a Haggadah, né? Essa frase do Rabbi Eliezer Ben Azariah, essa fala do Rabbi Eliezer Ben Azariah, parece que não está aqui, né? Ele obviamente usa o termo que está falando da saída do Egito, mas é só isso. Isso está aqui só para dizer isso. O que isso tem a ver com, né, essa história toda que ele está discutindo aqui? Pô, ele só descobriu o que tem que fazer, né? O que ele está falando aqui? É só isso mesmo. Quando a gente analisa todos os parágrafos e o que eles têm para ensinar, fica bem difícil, na Haggadah, no caso, fica bem difícil da gente justificar a presença dessa parte aqui. Porque se a gente pensar assim, não, isso era a discussão que eles estavam tendo lá na hora, né? Eles ficaram discutindo isso até de manhã. Mas eles só discutiram isso, eles ficaram a madrugada inteira discutindo só isso. Né? E aí cai em outro problema. E os outros não falaram nada? Por que só foi citada essa história do Rabbi Eliezer Ben Azariah e eles... Porque se eles passaram a noite inteira, eles possivelmente falaram de outras coisas. Por que só esse, né? Por que os outros foram excluídos ou por que só esse foi citado? Né? Então, agora vai ser uma hora que eu tenho que entrar naquela partezinha meio técnica, né? Para explicar uma coisa que é bem importante. É rápido, tá? Não vai ser uma coisa muito, muito esquisita, mas é importante citar isso. O que ele está falando aqui? O que ele está explicando? Esse verso citado aqui, ele cria um mandamento. Tem um mandamento associado a esse verso. Tá? Quando ele fala assim, na Torá está escrito, para que recorde do dia da tua saída do Egito, todos os dias da tua vida. Isso é um mandamento. Isso virou uma mitzvah. Qual que é a mitzvah aqui? Você tem que citar, né, fazer referência à saída do Egito todos os dias. Mas a ideia de citar é bem simples. Né? Isso inclusive inclui você lembrar. Inclui a ideia de lembrar só, não precisa falar, né? A memória. Mas em Pesach não é isso. É o momento que a gente aprofunda a ideia. Por que a gente está discutindo? Por que a gente só cita essa regra agora? Né? A ideia de estar cumprindo bem assim, de um jeito bem leve, né? De, vamos lembrar, vamos citar. Mas justamente no dia que a gente fala mais, de uma forma mais aprofundada, por que a gente está citando isso agora? E o que o Rabbi Eliezer Ben Azariah está citando aqui é uma coisa praticamente mundana, um negócio que a gente meio que faz sem pensar. Todas as noites a gente faz o Arvit. Que ele falou, que ele citou, a gente tem que fazer até de noite. O Arvit tem, né, a reza da noite, tem o Shema, e aí a gente tem 3 capítulos dentro do Shema, né, depois do Shema. Né?
E aí a pergunta que a gente faz aqui agora é, eles devem ser ditos ou não de noite? Vamos pensar um pouco. O primeiro a gente fala? A gente tem que falar, porque está dizendo lá no primeiro capítulo que é quando você se levantar e quando você se deitar, você tem que fazer o Shema. Então de noite é a hora que você se deita, então você tem que fazer o Shema. Né? Então você tem que fazer o Shema de manhã e de noite. O segundo também diz isso. Tá? O segundo também diz que você tem que fazer quando você se deitar e quando você se levantar. E o terceiro, lá não fala nada disso. O terceiro cita o Tzitzit. O Tzitzit, que a gente usa do lado nas quatro cantos da roupa, é uma coisa que está relacionada com a manhã. Né? A forma com a qual a gente deve se vestir. Certo? O Tzitzit não está ligado com a noite. Tá? Então porque a gente não usa ele de noite. Então a gente faz de manhã, porque o Tzitzit está ligado com a manhã. Mas e aí? Essa terceira parte de chamar a gente faz de noite ou não? E aí, como eu falei, é uma coisa técnica aqui, tá? E isso não tem nada a ver com o Seder, parece. No final do terceiro capítulo do Shema fala assim, que você tem que se lembrar todos os dias dos mandamentos de Hashem, porque ele nos tirou da terra do Egito. Tá? E aí o Rabi Elazar ben Azariah está dizendo que ele nunca tinha feito o terceiro capítulo, nunca fazia o terceiro capítulo do Shema de noite, até que o Ben Zomar disse para ele que a gente tem que fazer essa referência da saída do Egito de noite também. Então, que noite é essa a qual a gente estaria se referindo? Todas as noites. Todas as noites tem que fazer essa referência, segundo essa ideia aqui. E por isso que isso seria motivo, né? Por que isso aqui está na Haggadah aqui se, de novo, as suas perguntas, essa noite não é igual às outras, né? Por que a gente faz isso e não faz aquilo? Por que a gente citaria isso aqui na Haggadah? A noite é diferente, não tem por que citar aqui. O nosso propósito, então, é esse. Termina-se a introdução aqui, o nosso propósito aqui é esse. Qual é a desse trecho? Por que ele está aqui? Por que ele é importante para Haggadah? Sendo que ele é um pedacinho tão pequeno que provavelmente as pessoas nem percebem que ele está lá. Tá? E aí, na minha visão, essa parte pequenininha aqui, ela é absolutamente profunda e ela vai reto no núcleo do que é o Seder e da nossa experiência da saída do Egito, de Pessah. Tá? Tem uma coisa muito estranha. Vamos analisar aqui as partes. Né? Ele começa dizendo uma coisa muito estranha. Ele fala, minha aparência é como de um homem de 70 anos. A aparência dele é como de um homem. Ele tem 70 anos ou não? Quantos anos ele tem? Né? O que ele quer dizer com isso? E o Talmud conta uma história muito interessante para explicar essa ideia aí. Está em Berachot 27b e 28b. Essa história é uma história bem famosa até, tá? Então, vamos lá. Número 2. Os sábios ensinaram. Houve um incidente com um aluno, que depois a gente vai... eu não botei aí, mas esse aluno é ninguém menos do que Shimon Bar Yochai, tá? Que apareceu diante do Rabbi Yoshua. O aluno perguntou, a reza da noite é obrigatória ou opcional? Rabbi Yoshua respondeu, é opcional. O mesmo aluno chegou diante do Rabban Gamliel. O Rabban Gamliel, nessa época, ele era o Nassi, ele era a cabeça do Sanedrin, tá? Ele era o cara que mandava, vamos dizer assim. Esse mesmo aluno apareceu diante do Rabban Gamliel e perguntou, a reza da noite é opcional ou obrigatória? Ele respondeu, é obrigatória. Mas o Rabbi Yoshua me disse que era opcional. Rabban Gamliel disse, espere até que os mestres do escudo entrem no Beit Midrash. Os mestres do escudo seriam os outros sábios, tá? Quando eles entraram, o aluno perguntou, a reza da manhã não, a reza da noite, tá? Eu escrevi errado. A reza da noite é opcional ou obrigatória? Rabban Gamliel respondeu, é obrigatória. Rabban Gamliel disse aos sábios, existe alguma pessoa aqui que não concorda? O Rabbi Yoshua, que antes tinha dito que era opcional, responde, não. Rabban Gamliel disse a Rabbi Yoshua, mas não foi em seu nome que eles me disseram que é opcional? Então me falaram que você disse que é outra coisa. Rabban Gamliel disse, Yoshua, fique em pé e testemunharão contra ti. Rabbi Yoshua se levantou e disse, se eu estivesse vivo e o estudante morto, eu poderia contrariá-lo, mas eu estou vivo e ele também, um vivo não pode contrariar a outro. Então ele não vai discutir. Rabban Gamliel continuou sentado, ensinando, e Rabbi Yoshua permaneceu em pé durante o tempo todo. Então, como é que parou por aí? E o Rabban Gamliel começou a dar aula dele, e o Rabbi Yoshua teve que ficar em pé, porque o Rabban Gamliel não falou para ele sentar. Então ele tinha que ficar em pé.
Até que todos começaram a murmurar e disseram Hutzpit, pare. E ele parou. Hutzpit é o cara que falava mais alto. O Rabban Gamliel falava baixinho e o Hutzpit repetia altão o que ele estava falando para todo mundo poder ouvir. Eles disseram, até quando ele afligirá em Roshua? Ano passado em Rosh Hashanah ele o fez também. Aí eles contam a história do que ele fez em Rosh Hashanah, mas isso não importa pra gente. E agora, novamente, vamos removê-lo. Lembrando, ele era o chefe e aí rola uma rebelião aqui. Tá, mas aí uma vez que remove, quem que vai botar no lugar? Quem estabeleceremos no lugar dele? Rabi Roshua foi parte do incidente, então não pode ser ele. E o Rabi Akiva? Por causa do ressentimento, Rabban Gamliel pode puni-lo por falta de mérito de seus ancestrais. Isso é uma outra discussão, mas não pode ser o Rabi Akiva. Vamos estabelecer Rabi Elazar ben Azaria. Ele é sábio, é rico, é descendente de Ezra. E aí a Gemara vai explicar o porquê desses três, né? Sábio porque se for confrontado ele responderá. Então ele não tem medo de discutir. É rico, pois se for necessário pagar a corte de César, ele pagará. Então se a corte de César por algum motivo for lá exigir alguma taxa extra, ele tem dinheiro para pagar. Ele é descendente de Esdra, então ele tem o mérito de seus antepassados e não será punido. Aí eles perguntam para ele, o mestre aceitaria ser chefe da Yeshiva? E ele disse para eles, irei consultar minha esposa. Ele foi e consultou sua esposa. Ela disse, talvez te removam assim como fizeram com o Rabban Gamliel. Aí ele responde para ela, melhor servir um dia do que não servir, como nasci. Tá? Ela disse a ele, você não tem cabelos brancos. Naquele dia ele tinha 18 anos de idade. Um milagre aconteceu e 18 partes da sua barba e cabelo tornaram-se brancas. Isso explica aquilo que Rabi Elazar ben Azaria disse, eu sou como um senhor de 70 anos. E não disse, eu tenho 70 anos. E foi ensinado naquele dia que eles dispensaram os guardas da porta e deram permissão para qualquer estudante entrar. Antes disso, só pessoas escolhidas podiam entrar para estudar. Rabi Elazar ben Azaria fez isso. Deixou todo mundo entrar, quem quisesse estudar podia entrar e tudo mais. E naquele dia vários bancos foram colocados no Beit Midrash. Então quem quiser, aí ele vai explicar uma série de coisas, vai dar uma série de exemplos de discussões que nunca chegaram a uma conclusão, que naquele dia eles chegaram a uma conclusão. Então, os Talmud tem várias vezes cita a frase, isso aconteceu naquele dia. E aí ele dá uma resolução para uma discussão. Várias partes do Talmud tem isso. E todas as vezes que refere a aquele dia, é esse dia no qual o Rabi Elazar ben Azaria virou Nassi. Tá? Maravilha, é uma história bonita, impressionante e muito importante, mas ainda não resolveu nosso problema, né? Só explicou o porquê dele parecer velho, porque ele não era velho, ele só parecia ser velho. Mas a gente tem outra passagem no Talmud, e essa é um pouquinho menos conhecida, e eu vou tentar explicar ela no lugar de ler para não ficar muito longo aqui, tá? A ideia é a seguinte, como é que o judeu reza? De manhã a gente faz o Shema e depois a gente parte para o que a gente chama de Tefilá, a gente faz a Amidá, né, que é aquela reza que a gente faz em silêncio. De tarde não tem Shema, na Minchá não tem Shema, só tem Amidá, beleza? E de noite a gente volta para esse mesmo esquema da manhã, faz o Shema e faz a Amidá, tá? E esse parece ser um ponto de discussão dentro do Talmud. O Rabi Yohanan, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a gente faz desse jeito, que eu acabei de falar, e é assim que a gente faz hoje. Né? A gente segue a Alahá de acordo com ele. Só que aí tem uma outra opinião, que é do Rabbi Yehoshua ben Levi, que diz que a gente tem que fazer o Shema da noite, a Amidá e o Shema de novo. Porque a regra é fazer quando você deitar e quando você se levantar. Então a última coisa que você faria seria o Shema. Tá? E a primeira coisa que você faria também seria o Shema. Mas aí o Talmud vai fazer uma outra sugestão. Eu falo assim, cara, isso não é uma discussão de Alahá, é uma discussão filosófica, uma discussão de lógica que eles estão tendo. O Rabi Yohanan, que é o cara que só fala que só faz o Shema, ele diz que a ideia daquele que faz o Shema com as suas bênçãos efetivamente, antes da Amidá, é aquilo que a gente chama de Somer Geulah Tefilá, aquele que faz a justa posição, ele deixa junto o conceito de redenção com a reza, com a Tefilá. E essa pessoa é chamada por ele de Ben Olam Haba. É a pessoa que merece ou merecerá o mundo vindouro. Tá? Que é uma coisa muito importante dentro do judaísmo. Então,
quer dizer que é só eu fazer a reza desse jeito que eu estou merecendo? Né? É só fazer a reza da noite desse jeito e é isso, acabou. Né? Não exatamente. O Talmud ele mostra o outro lado do Rabbi Yehoshua, e ele, do Rabbi Yehoshua ben Levi, e ele diz outra coisa, né? Mas o Talmud depois apresenta o que? Ele apresenta o que é que Rabbi Yohanan acreditava de verdade. Eu botei aí o finalzinho da discussão no número 3. Se desejar, diz o Talmud, diga que a discordância é de acordo com a interpretação do verso. Ou, se desejar, diga que a discordância é de acordo com a lógica, né? Uma coisa filosófica. Quanto à lógica, estão dizendo o quê? Rabbi Yohanan entende que a redenção, também aconteceu durante a noite. Mesmo que a redenção em si, né, a grande, né, a saída, só tenha acontecido pela manhã. Rabbi Yehoshua ben Levi entende que a redenção aconteceu só pela manhã. Tá. Daí? O que isso tem a ver com, né? O que isso tudo tem a ver? Se você tá prestando atenção, não dormiu, né? Vai perceber que a noite é um aspecto muito importante do que a gente está discutindo aqui. Eu já falei de noite várias vezes, né? Então o Rabbi Yohanan está falando uma coisa importante. Tem um aspecto da Geulah, da redenção, que está diretamente conectado com a noite. E é isso que o povo em si acredita, porque a gente segue a lógica dele. Tá? Se você não entendeu nada até agora, não tem problema. Porque agora as coisas vão começar a fazer sentido. Primeira pergunta que eu tenho para fazer, e se vocês quiserem escrever no chat, seria interessante. Quando que o povo saiu do Egito? De manhã ou de noite? Ninguém sabe? Manhã ou noite? 3, 2, 1. Ninguém vai responder? Então tá bom. Vamos ler então. Número 4. Isso está em Shemot, né? O capítulo 12 é o capítulo da Geulah, né? Da saída do Egito, né? Então quem não sabe, dá uma olhada depois. No meio da noite, Hashem feriu a todo primogênito na terra do Egito. Desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todo o primogênito do animal. E o faraó levantou-se de noite, ele, todos os servos e todo o Egito. E houve um grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. E chamou a Moshe a Haron de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir a Hashem como falaste. Tá? Tomai também vossos rebanhos e vosso gado, como falaste, e ide, e abençoai a mim também. E essa é uma das partes mais interessantes, né? O faraó pede para ser abençoado por Deus. Mas, enfim. Quando que eles saíram então? Né? Possivelmente eles saíram de manhã. Porque de noite, meia-noite morreu todo mundo. Aí o faraó teve que procurar Moshe e mandou: sai aí o mais cedo possível. Então mais cedo de manhã eles saíram. A gente tem uma passagem logo depois também que é interessante. No capítulo 12, no verso 39, diz o seguinte: e com a massa que tiraram do Egito, cozeram bolachas e matzoto, que não fermentaram, porque foram desterrados do Egito e não puderam demorar-se, tampouco fizeram para si provisões para o caminho. A permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos, e foi no fim de 430 anos, nesse mesmo dia, que todos os exércitos de Hashem saíram da terra do Egito. Então, assim, se a gente for ler, né, literalmente, aí no texto está dizendo de dia, não nesse mesmo dia. Tá dizendo de dia, então aí fica meio claro pra gente que eles estão saindo de dia, né? Saem pela manhã e não de noite. Por isso que a discussão estava acontecendo. Que a redenção se dá de dia. Eles saem efetivamente de dia, não de noite. Mas a gente passou por uma informação que é importante e talvez tenha passado batido, vamos dizer assim. Que é o porquê de comer matzá. A gente meio que já discutiu isso semana passada, mas eu vou citar aqui a ideia porque é importante, tá? Por que eles não comeram matzá? Por que eles comeram matzá? Aí o Passuca acabou de dizer, porque eles tiveram que sair com pressa do Egito, né? Ficou claro pelo texto, beleza, é isso. Mas a gente tem um problema aqui, né? Ainda nesse capítulo, no começo desse capítulo, e esse começo, o começo do capítulo 12 é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Porque o Rashi, o nosso maior comentarista de Torá, fala
que a Torá devia começar aqui, no verso 1 do capítulo 12. Tá? Que ele explica o porquê que começa em Bereshit e tudo mais, mas para ele devia começar aqui. Se a gente for pensar do ponto de vista do começo do povo judeu, é aqui que a Torá devia começar. Tá? Vamos dar uma lidinha aí rapidinho no 6. Começo do capítulo 2 diz o seguinte: E Hashem falou a Moshe, a Haron na terra do Egito, dizendo: Que esse mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E se for pequeno número de pessoas da casa, para o cordeiro, ele tomará ele e seu vizinho próximo à casa, segundo o número de almas, cada um de acordo com o que puder, com o que pode comer, será calculado em relação ao cordeiro. O cordeiro sem defeito macho de 1 ano de idade será para vós, e carneiros dos carneiros das cabras, tá? A vez de tomá-lo. E será observado por vós até o dia 14 desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão sangue e porão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerão. Essa noite comerão carne grelhada no fogo, comerão matzot e ervas amargas, maror. E aí? Aqui tem 2 problemas, né? Na verdade tem vários problemas nessa parte aqui. Primeira coisa é o que a Hashem está fazendo aqui? A Hashem está ordenando, ou seja, ele está passando mandamentos. Ele passou um monte de mandamentos aqui. Não foi um só. E o primeiro deles é começar a contar o tempo. Mas por que ele não esperou até o Sinai para fazer isso? Ele ia passar todos os mandamentos mesmo? Por que ele não espera até o Sinai? Porque ele tem que dar esses mandamentos agora. Né? Por que esse tempo seria importante? Né? E aí, de novo, outro problema. Hashem ordenou, entre outras coisas, entre o sacrifício de Pêssah e tudo mais, ele mandou comer matzá. Qual é, afinal de contas, o motivo pelo qual a gente come matzá? A gente come matzá porque não deu tempo de fermentar, a gente teve que sair correndo, ou porque Hashem mandou? Essa pergunta é, né? E a gente viu lá na semana passada aquela ideia do Rabban Gamliel falando sobre os porquês da gente comer o Korban Pêssah, né? O sacrifício de Pêssah, matzá e maror, né? E ele fala de matzá, ele cita a ideia que a gente acabou de ler, de que não teve tempo para crescer. No fim das contas, qual que é a razão? A gente falou semana passada que a matzá tem essa cara dualidade aí, né? De como ela é o pão do pobre, né? E ela está conectada diretamente à redenção. E é isso que a gente precisa saber agora, efetivamente, tá? Então aqui a gente tem uma coisa muito sutil. O que é que está acontecendo? Isso aqui é muito importante. Vamos pensar todo mundo. Como é que o povo estava se sentindo nessa noite aí? O que eles estavam pensando? Eles estavam sentados, tá? Eles acabaram de matar cada um em sua casa, um dos deuses egípcios, né? Para comer ele com matzá. Por que Hashem pediu para que eles fizessem isso? Hashem está pedindo para que eles celebrassem alguma coisa. No caso, a libertação. Mas aí é fácil falar assim, não. Você vai me falar o seguinte, eles não foram libertados ainda, o faraó ainda não falou para eles, mas ainda são escravos. E essa é a ideia que leva a gente à essência do Pêssah, essa perguntinha aí. Tá? Essas pessoas, elas estão criando uma coisa que é até difícil de entender. Assim. Eles estão criando uma habilidade de celebrar a libertação antes dela acontecer. Tá? De novo, o que está acontecendo? Vamos voltar para a pergunta. Por que a Hashem fala, vocês vão começar a contar o tempo a partir de agora? O tempo vira uma coisa importante para eles. Porque agora, quem vai controlar o tempo deles são eles. Os escravos não controlam nada. Eles levantam a hora que mandam levantar, eles vão dormir a hora que mandam dormir. O escravo não é mestre do próprio tempo. É uma pessoa
que não tem condição nenhuma de controlar esse tempo que ele tem nas mãos. E aí fica a dica, quando a gente fala de escravidão nos dias de hoje, né? Se você não controla seu tempo, pensa bem. Eles têm que entender isso primeiro. Que eles agora têm o controle do tempo. E aí quando eles matam um dos deuses do Egito, eles estão tomando o controle da própria vida até. Né? Eles estão se libertando das mentiras, eles estão se libertando do medo que eles têm daquele povo, que eles teriam daquele povo e daquilo que eles veneram. E aí eles têm que comer o quê? Eles têm que comer, beleza. A gente falou de matzá, eles têm que comer a carne, mas eles também têm que comer o maror, a erva amarga. Por que a gente, nós, agora, no Seder, por que a gente comeu o maror em Pêssah? Pra gente lembrar do amargor da escravidão, não é isso? Por que eles estão comendo maror agora? Mesma resposta. Para lembrar do amargor da escravidão. Mas eles ainda são escravos. Não, eles não são, a gente acabou de falar que não. Por eles já não serem, por eles já terem projetado essa ideia, eles já não, na cabeça eles não são mais escravos. Mas eles têm que se lembrar de que eles foram. Tá? Se a gente pensar em redenção, nessa libertação, a gente tem duas ideias dentro de uma. Né? A primeira seria essa redenção física e a segunda seria essa mental ou psicológica. Qual escravidão é a pior das duas? Eu penso, pelo menos, que a escravidão mental é bem pior. Porque você carrega ela com você para onde você for. Né? Hashem começa o processo de libertação deles por essa parte, pela parte mental. Essa parte começa mais cedo. Mostra um monte de milagre, mostra que é possível. E aí ele fala, agora vocês vão tomar conta do tempo de vocês. Agora vocês vão tomar conta da vida de vocês. Agora vocês não vão ter medo de mais nada. Agora vocês vão sair fisicamente. E o Ramban, o Nachmanides, explica uma coisa muito interessante sobre a era messiânica, a vinda do Mashiach. Essa coisa não depende de uma mudança física, tá? E ele usa uma Guemará para citar isso, que é a Guemará em Pessahim, número 7. 50a diz o seguinte: Rabi Acha bar Hanina disse, o mundo vindouro não é como esse mundo. Nesse mundo, ao ouvir boas notícias, disse, bendito aquele que é bom e faz o bem. É Hatov Verhametiv, né? E quando ouvem-se notícias ruins, disse, bendito seja o juiz verdadeiro. Que a gente acabou de citar aqui no começo. Baruch Dayan Haemet. Né? No mundo vindouro e na era messiânica sempre dirão, bendito seja aquele que é bom e faz o bem. O que significa? Qual é a mudança que a gente precisa passar de algumas mudanças para chegar. Então qual que é a mudança mais importante? A gente tem que chegar a um ponto de ser capaz de, junto com Hashem, olhar para as nossas histórias para o passado e entender muito bem o que aconteceu e os porquês daquilo ter acontecido. Se amanhã acabassem todas as guerras, mas a gente ainda tivesse, de forma individual ou até coletiva, atormentado por coisas que aconteceram no passado, sem entender esses porquês, a era messiânica ainda não chegou. Porque a gente ainda está num processo de se libertar psicologicamente, mentalmente. Nesse aspecto a gente ainda é escravo. Então, por enquanto, a gente diz Baruch Dayan Haemet, porque a gente não entende os julgamentos de Hashem. Porque, por vários motivos, seja por nível espiritual, seja porque Hashem ainda não quis explicar, porque a gente não está preparado também. Então a gente nunca vai entender Hashem completamente. Não estou dizendo que, não, você vai saber exatamente. Não, não é isso. Mas a gente vai ter a capacidade de entender os porquês até certo ponto. E isso vai ser o suficiente para a gente reverter essa ideia do Baruch Dayan Haemet para o Hatov Verhametiv. Tá? Essa efetivamente é a libertação verdadeira. Para sair do Egito você precisava estar livre tanto nas mentes, primeiro nas mentes para poder sair fisicamente, com o corpo. E o que o Rabbi Yohanan está dizendo com essa história toda? Né? Que a gente tem que conectar a nossa reza, nossa Amidah, que é, o que é Amidah? É reconhecimento da grandeza de Hashem, pedidos e os agradecimentos. É isso que a gente faz. E a gente tem que conectar essas três coisas
com esse aspecto da redenção que está ligado à parte da noite. E isso faz você merecer o mundo vindouro. Mesmo que a redenção, efetivamente, que o mundo vindouro, efetivamente, só venha pela manhã. E o que tem de especial nessa redenção noturna, no fim das contas? Se a gente pensar na noite em si, o que a gente vê? A noite é um momento de escuridão. Ela está conectada com um monte de medos irracionais. Às vezes andar por um lugar que você adora, de noite, é aterrorizante. Gera uma ansiedade gigantesca. Né? De novo, mesmo que aquele lugar durante o dia seja seu lugar favorito. Às vezes de noite não é bem o lugar que eu quero estar. Tem uma coisa que a noite exige da gente, efetivamente, que é um tipo de fé, que a gente costuma chamar de bitachon. Né? Quando a gente termina o Shema da noite, a gente fala Hashem Elokehem Emet, né? Hashem é verdadeiro. Nosso Senhor é verdadeiro. E a palavra seguinte a isso é Emuná, que é esse conceito de fé. Né? A gente tem que ter um entendimento diferente à noite para poder sobreviver, vamos dizer assim. Mas na manhã a gente faz isso também. A gente também fala Hashem Eloheim Emet, mas a palavra que vem depois é Yatziv, que é forte, uma coisa que tem fundação, que é clara. De manhã a gente tem clareza, a gente tem uma estabilidade. À noite é bom alguém te falar que Hashem está do teu lado. É bom ter emuná. E o Rabbi Hanan concorda com a ideia que a gente só sai do Egito de manhã mesmo. A redenção em si só chega de manhã. Mas ele traz essa noção de que existe esse aspecto de redenção à noite. O que é isso? O fato do povo ter sido capaz de sentar em casa, matar o deus egípcio, usar o sangue dele e comer matzá. Mas a matzá não era um símbolo que diz o quão rápido a gente saiu do Egito? É isso. Eles já saíram? Não. O que acontece antes? Uma celebração do quão rápido eles sairiam no dia seguinte. Como é que isso é possível? Isso não aconteceu. Ninguém chegou na final da Libertadores. Ninguém vai fazer uma festa de que foi campeão da Libertadores antes do jogo. Né? Para nós aqui é possível essa situação porque eles acreditavam naquilo que Hashem tinha prometido. Eles tinham bitachon, eles tinham segurança de que sairiam. Estavam certos, sabiam. Eles não estavam se importando com muita coisa mais não. Eles só estavam se importando com aquilo que Hashem disse para eles fazerem. E aí, qual que era o gosto dessa matzá que eles comeram? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas qual que era o gosto? Ela representou esse gosto de liberdade. Esse gosto de liberdade era real e estava na boca de cada uma daquelas pessoas. E isso é o que a gente tenta fazer nesse momento do ano. Entender esse ponto. A própria Haggadah fala que todas as gerações têm que tentar se colocar nesse lugar, como se tivesse acabado de sair do Egito. Como é que a gente faz isso? A gente tenta se projetar para o passado, ler aquela história e tentar mentalizar aquela situação. Tentar sentir como é que ser um escravo. E sentir como seria a saída do Egito. E eles, o que eles fizeram lá? Eles se projetaram para o futuro. Eles se sentiram saindo do Egito antes mesmo de sair. E é isso que a Haggadah tenta fazer pela gente. Na primeira parte, até o momento que a gente come matzá, a gente está tentando ser transportado para essa situação antes da redenção, essa situação pré-redenção. Até o momento de estar sentado no Egito, escravizado, pelo não mútil, sabendo que amanhã acabou. Como se a gente fizesse parte daquela geração. E é isso que a gente tem que tentar entender. E o que acontece quando a gente consegue fazer isso? A gente consegue chegar perto de sentir o que eles sentiram. E o que eles sentiram? Sentiram que o futuro estava chegando, que a redenção estava chegando. Mas aí eu pergunto, que a segunda parte da Haggadah fala do que exatamente? A segunda parte da Haggadah fala de uma redenção que ainda vai vir. Né? Esse ano somos escravos, que no próximo sejamos livres. Esse ano estamos fazendo aqui, no próximo Jerusalém. Né? Então, aqui
se a gente conseguisse ligar esse passado, se a gente conseguir prever, a gente se coloca no passado e prever a redenção que vai vir no dia seguinte, a gente pode fazer isso mesmo, a mesma coisa agora, e prever nossa redenção do futuro. Fisicamente a gente é libertado pela manhã, mas psicologicamente a gente se liberta na noite anterior. E esse mundo no qual a gente está é noite. Ele é noite. É um local cheio de escuridão, cheio de medo. Um local no qual a gente precisa de Midot como a Emuná, que é buscar entender. A gente precisa dessas características dentro da gente, que é Emuná, buscar entender o que é Hashem e o que ele faz por nós. Obviamente a gente é limitado nesse contexto, mas você tem que ir atrás disso. E a Bitachon, que é o que acaba ensinando pra gente que ele está sempre por perto, mantendo a gente seguro. Pesach é o momento que a gente tem no ano para sentir esse gostinho da redenção que vai vir. Seja ela essa que vai vir ou a que já veio. O que o Rabi Elazar Ben Azria diz aqui? Que ele é como um homem de 70 anos. Que ele tem uma capacidade de se projetar para o futuro. Ele tem 18 anos, mas ele é sábio e parece com uma pessoa de 70. Mas essa ideia de falar de sair do Egito, de celebrar a redenção de noite, é uma coisa com a qual ele não tinha tido contato, ele não tinha entendido ainda. Até que o Ben Zomar vai e explica para ele. Fala, não, isso começou de noite. Tá? E o Rabi Shimon Bar Yochai pergunta se a gente é obrigado a fazer a reza da noite ou não. Rezar é obrigado, sim. Mas e o Shema? A pessoa que consegue ligar a redenção da noite com a reza, com a sua amidá, efetivamente, com seus pedidos, com as suas exaltações, com os seus agradecimentos, é um Ben Olam Rabá, é uma pessoa que olha e vê o mundo vindouro chegando. Por quê? Porque mesmo estando aqui, ele é capaz de ver isso. Ele é capaz de se ver lá. Né? A gente vê isso muito pouco, porque hoje a gente fala muito de depressão. Se a gente pensar na depressão, que é esse grande problema que circunda a humanidade hoje, seja por causa de Covid, seja por causa do que for, o que é a depressão? É um momento no qual você está no presente, mas você abraça e é atormentado pelos problemas do passado. De coisas que foram tão ruins que você não consegue esquecer. Se você pensar num otimista, é uma pessoa que vê o futuro como uma coisa boa. Essa pessoa já está livre. O pessimista, o deprimido, ele está atormentado pelo passado e nem vê o futuro chegando. O otimista não é assim. Ele, quando percebe a oportunidade, por estar atento, ele é livre. Eu queria terminar com uma história desses mesmos rabinos, tirando o Rabi Tarfon, que, se eu não me engano, faleceu já, nesses próximos momentos. Mas esses mesmos mestres, esses mesmos sábios, com os quais a gente começou. No lugar de estar no Seder, lá em Bnei Brak, eles estão caminhando em Yerushalayim e chegam ao Monte Scopus, né, que é o Monte da Vista. E aí o que acontece? Em Makot, finalzinho de Makot conta essa história. Aconteceu uma vez que Rabban Gamliel, Rabi Elazar Ben Azria, Rabi Roshua e Rabi Akiva estavam andando em Yerushalayim. Quando chegaram ao Monte Scopus, viram a ruína do templo. Viram as ruínas do templo. Rasgaram suas vestes em luto. Chegaram no monte do templo e viram uma raposa, deixando o local, que seria o Santo dos Santos. Eles começaram a chorar e Rabi Akiva começou a rir. Eles disseram para ele: por qual razão você está rindo? Ele disse a eles: por qual razão vocês estão chorando? Né, o famoso responda uma pergunta com outra. Né? Eles disseram: está escrito, o estranho que se aproximar morrerá. Né? Não pode ninguém, a não ser um Cohen, pode entrar no Santo dos Santos. Mas tinha acabado de sair uma raposa. Né? Agora raposas entram e saem. Como não chorar? Rabi Akiva disse a eles: é por esse motivo que eu estou rindo. Como está escrito: buscarei para mim testemunhas confiáveis, Uriá, o sacerdote, e Zecharia ben Yeverechiahu. Está em Isaías, né? O que isso quer dizer? O Rabi Akiva vai explicar o que isso quer dizer. Agora, qual é a conexão entre Uriá e Zecharia? Uriá foi profeta da época do primeiro templo, e Zecharia durante o segundo. Então, o verso estabelece que o cumprimento da profecia de Zecharia depende do cumprimento da profecia de Uriá. O que são essas coisas? Ele está falando um monte de coisa, mas ele vai explicar.
Em Uriah está escrito: portanto, por vossa culpa, Sion será arada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de ruínas, e o monte do templo se tornará um amontoado de pedras perdidos na floresta. Está em Mica 3:12. Em Zerrar está escrito: ainda voltarão a sentar anciãos e anciãs nas ruas de Jerusalém, cada um apoiado em sua bengala por serem de idade avançada. E as crianças brincarão também nas ruas, tornando-as repletas de meninos e meninas. Quem está falando já da era messiânica, no terceiro templo. Vai ser um momento no qual as pessoas vão poder viver em paz, mesmo chegando vão viver até as idades mais longas. E agora me parece evidente que que ainda será cumprida. Porque você precisa... desculpa, eu pulei um negócio aqui. Até que a profecia de Uriah se cumprisse, eu temia que a profecia de Zerrária jamais fosse cumprida. Agora me parece evidente que essa será cumprida. Eles disseram a ele: Akiva, você nos confortou. Akiva, você nos confortou. O que Akiva está fazendo aqui? Ele está celebrando, ele está rindo. Mas o templo está destruído. Como é que você pode rir disso? É a mesma coisa do CD de Pêssar. Do primeiro, né? O primeiro Pêssar é a mesma história. Vocês ainda são escravos. Quem garante que vocês vão sair amanhã? Vamos sair. Ele falou: evidente. Me parece evidente que vai ser cumprido. Vai acontecer. Né? Onde que ele aprendeu isso? Justamente nessa primeira celebração. Onde eles ainda eram escravos, mas precisavam do maror. Precisavam lembrar de que eram escravos. Porque eles já não estavam mais com essa cabeça. Eles já estavam livres. Porque eles acreditavam nisso. Quando a gente acredita que somos livres, Hashem tem o poder, dá o poder pra gente se libertar. A noite deixa de ser tão escura. O medo deixa de ser importante. E acreditar no que Hashem pede para nós faz com que a gente possa, literalmente, sentir o gosto da redenção quando come matzá. E esse foi o sabor que o povo sentiu naquela noite, quando eles comeram as matzot. Boa noite para todo mundo, bons estudos e até semana que vem, se Deus quiser. Isaac